Seja bem-vindo mais uma vez no meu canal, Noemi Santos Restauração Familiar. Se você não é inscrito, se inscreva, dê like, comente, compartilhe, acione esse sininho de notificação. Plim! Isso aí, você vai receber todos os nossos vídeos. Nós estamos na última semana do ano de 2023. Como é que você quer passar essa última semana do ano? Depende muito também da sua entrega, do seu querer. E hoje eu venho trazer uma palavra, eu estava quase finalizando meu dia, e eu falei, Deus, hoje é terça-feira, hoje é dia de gravar o vídeo pro canal, e a gente não pode, né, irmãos, deixar as coisas de Deus para a última hora. A gente não pode. E aí eu falei, Deus, eu vou falar sobre o quê? Aí o Senhor colocou no meu coração, multiplicação dos pães. Eu sou o Deus que multiplica os pães, que eu multiplico a vida, eu multiplico a saúde, eu multiplico as bênçãos. Tudo que vem do céu, irmãos, vem de uma forma multiplicada. Tudo que vem de Deus é grande. Tudo que vem do Senhor é grande. Eu vou ler para vocês aqui o evangelho que está em João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o Tiberíades, também chamado Tiberíades. Seguiu uma grande multidão, porque os milagres que Jesus fazia em benefício dos enfermos eram grandes. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximou-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele, né? Que estava ali com ele. E disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários, de pão não lhe bastava para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, né, a propósito, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os se sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes que lhe deu quantos queriam. Estando ele saciado, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e encheram 12 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, olha que maravilha essa palavra. Essa palavra que hoje ela é para mim. Ela é para você. Jesus quer multiplicar tudo na sua vida. Veja que Jesus, ele testa Filipe. Quando ele pergunta a Filipe: onde é que a gente vai comprar pão para o povo todo? Né? Onde é que a gente vai comprar? Não tinha ali por perto, gente, lugar para comprar nada. Não tinha, Jesus sabia. E aí, Filipe vai dizer: olha, nem 200 denários, né? Se fosse no tempo de hoje, a gente poderia falar, mas nem se a gente tivesse 2.000 reais não daria para comprar tanto pão, nem se fosse 3.000, nem se a gente tivesse o dinheiro todo. É muita gente. É muita gente, Senhor. Claro que eu tô exagerando, né, gente? Essa questão de 2.000 de pão. Mas Jesus, o que Jesus iria fazer? Jesus testa Felipe. Primeira coisa, Jesus também nos testa. E o que significa ser testado? Gente, ser testado é colocar a fé em prova. Nós, quando passamos por situações difíceis, a gente costuma dizer: olha, eu estou no deserto, eu estou na prova. A nossa fé, ela precisa ser testificada. A nossa fé, ela precisa ser provada. Porque dizer que acredita em Deus, acredita no céu, sem passar pelo aperto é muito fácil. Quando tudo está favorável para mim e para você. Eu quero ver você crer em Deus e crer na providência quando as coisas quando a circunstância parece ser totalmente o contrário. Aí é que a gente tem um ditado que a gente diz assim: é onde a porca torce o rabo, né? Onde é difícil de acreditar. É aí onde o negócio pega. E Jesus testa Filipe. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. E então, Jesus diz: olha, manda a multidão se sentar. Ele olha para a multidão e Jesus não se abala com a multidão. Jesus não se abala com o momento difícil que você está passando. Você que está abalado, você que olha para suas dificuldades e se desespera. Como eu também me desespero, porque nós somos frágeis, nós somos seres humanos.
Jesus olha para essa dificuldade, para esse problema que é gigante na sua vida, né? Que você tem ele como se fosse o monstro que vai te engolir, que vai te submergir, que vai te massacrar. E Jesus diz, não é nada. Isso aí que está passando não é nada. A um sopro eu ponho essa ventania toda para ir embora, esse barulho todo para ir embora, essa tempestade toda para se acalmar. Então, Jesus olha para aquela multidão e Jesus não se apavora, porque ele sabia o que ele ia fazer. E então, quando chega Pedro e diz assim, olha eu consigo pegar um negócio de Pedro aí. Olha a perspicácia que Pedro tem. E eu vou dizer que é mais do que isso, é fé. Pedro chega e diz assim, olha, tem um carinha ali, Jesus, que ele tem ele tem 5 pães e 2 peixes, né? Mas só 5 pães e 2 peixes, Jesus. A multidão que a gente tem aqui, né? O que é isso pra essa multidão, né? Mas tem. Quando você tem fé, você vai dizer, Deus, olha, a situação tá difícil, mas eu ainda confio em ti, né? Ainda bem que, apesar de tudo, Senhor, eu ainda tenho minha saúde, eu ainda tenho, né, a minha confiança, apesar de tudo, eu ainda estou de pé. É o que Pedro estava dizendo. O menino tem 5 pães ali, tem alguém que tem 5 pães, outro tem 2 peixes, mas, né, Jesus? Mas tem. Mas o que é isso para tanta gente? Mas tem, né? É onde Jesus fala, traz lá, traz lá. Quando Pedro traz, aí Jesus, o que que Jesus faz, né? O que que Jesus faz? Para que haja a multiplicação das bênçãos de Deus na sua vida. Vou te contar. Jesus pega aqueles pães e aqueles 2 peixes e ele repete. Ele agradece. Gratidão. Ele agradece a Deus. Muitas vezes as coisas não têm se multiplicado na sua vida, não tem vindo em abundância, porque você não agradece. Só reclama, só fica queixando. É muita desconfiança, é muita falta de fé. É muita falta de reverência a Deus. É muita falta de humildade, de se dobrar diante do Pai, de inclinar seus joelhos. Então você não agradece. Eu estou falando que o Filho de Deus agradecia. Jesus vivia agradecendo aos céus, agradecendo a Deus. Então ele vai lá, rende graças ao Pai. Ele sabia que ele tinha o poder de multiplicar, mas ele fazia aquilo por meio do Pai e para o Pai. Ele rendia, porque tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória do Senhor. Então ele rendeu graças ao Senhor e multiplicou os pães. Aí quando ele multiplica, todo mundo come. E come com fartura. Vai dizer a palavra que todos pegavam os pães e os peixes, quantos pedaços queriam. Não era só 1 ou 2, quantos queriam? Tá com fome? Coma. Tá com fome. Você já pediu algo para Deus? Já viu como é? Eu já vi muitos relatos de pessoas que passavam por situação difícil, como também eu já passei, que chegavam ajuda e nunca, por exemplo, a pessoa tá lá na casa, não tem nada para comer. Aí Jesus vai e desperta no coração de uma pessoa para ele prover naquela família. Aquela pessoa vai lá e é tocado no coração. A pessoa vai fazer uma feira, vai lá no mercado, faz uma compra e naquela casa o Senhor permite que chegue a cesta, que é básica, muito mais do que aquilo que a pessoa precisava. Vem em abundância. Porque Jesus quer que você coma. O que ele dá, ele quer que você coma mesmo. Que você se sinta satisfeito. E então Jesus dá outra recomendação. Quando todo mundo termina, está todo mundo saciado ali. Glória a Deus. O que Jesus fala para os apóstolos? Recolhe todo. Pega lá o cesto, recolhe, vai lá os meninos, pega os pães, sobraram, pega, guarda, tá? Traga, para que não se perca nada. Outra lição de Jesus. Nada de desperdício, porque tem gente que passa fome. O pão que vem do céu você não pode desperdiçar. Você não pode ter essa irresponsabilidade de forma que você vai jogar tudo no lixo. A terra produz para você a bênção de Deus que chega. Produz o arroz, produz o açúcar. A terra produz as raízes comestíveis que são nutrientes para nós. Você não pode simplesmente, eu não quero mais, eu vou jogar fora. Isso é irresponsabilidade, falta de respeito com a mãe natureza e com o céu. Com o próprio Deus que te dá o que comer.
Então as bênçãos que Deus traz para você, que é muito mais do que o pão, não é somente o pão. As bênçãos que Deus multiplica na sua vida, Ele não quer que você desperdice. Quando Deus provê para você a saúde que você tanto quer, Ele vai dizer, não desperdice nada da sua saúde. Cuide da sua saúde. Tem aqui a palavra do Senhor, eu acho que está em Provérbios ou em Eclesiástico, que diz o seguinte: não te prives de um dia feliz. Não te prives. Ou seja, cada dia aproveita. Jesus quer que você aproveite, que você não desperdice o seu dia, que você não desperdice sua alegria, que você não desperdice sua inteligência, que você não desperdice a sua humildade, que você não desperdice a sua simplicidade, que você não desperdice a sua paciência. Se nós formos falar sobre isso, a gente vai passar a noite toda. Isso tudo nós estamos falando da multiplicação dos pães. Nós pedimos tanto ao Senhor todos os dias na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão é muito mais do que o pão que nos nutre, o alimento físico. É o pão da nossa alma. O pão da nossa alma, aquilo que alimenta a nossa alma. Olha aqui o que alimenta a nossa alma, é a palavra de Deus. Quantas vezes a gente acha que precisa de outras coisas, né? E a palavra de Deus, ela nos sacia. A palavra de Deus traz Deus para nós. O pão físico, ele alimenta o nosso corpo, mas o nosso corpo um dia vai definhar. O nosso corpo um dia vai para debaixo do chão, mas essa palavra é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus alimenta a nossa alma e ela é imortal. Tudo que nós precisamos está aqui. E o próprio Jesus se fez de alimento para nós. O próprio Jesus. Para quem é católico sabe que na Eucaristia está o corpo de Cristo. E aquele que é digno de receber o corpo de Cristo, o recebe. E a sua alma e o seu espírito é santificado. Que nós possamos pedir ao Senhor que o pão nosso de cada dia ele venha multiplicar. O pão que sacia a nossa alma, o pão que sacia o nosso espírito, também o pão físico. Quantas vezes nós estamos sedentos de tanta coisa, a gente, sabe, nesse fim de ano a gente está sedento de tanta coisa. E a gente diz, eu quero passar o Réveillon em tal lugar, eu quero sair, eu também penso assim, sim, é pra mim isso aqui, eu tô pensando assim, eu quero me divertir, eu quero encontrar com amigos, eu mereço. E a necessidade que nós temos, irmãos, maior é a necessidade de Jesus na nossa alma. Só que nós não sabemos como encontrar, muitas vezes nós não sabemos, então a gente vai encontrar nesses dias, na casa de um amigo, é numa confraternização, porque nós também esperamos que o próximo ano seja uma bênção. Mas o que é isso? O que é essa sede? O que é essa busca? Se não há fome de Deus, se não há fome do nosso Criador, se não há fome da palavra de Deus, e muitas vezes nós não sabemos recorrer aqui, mas nós recorremos a outras fontes inúteis, mas a nossa fome é de Deus. Que a nossa alma que é sedenta, que é faminta do céu, que ela seja saciada. Que o pão de Deus, que o pão que vem do céu, entre na nossa alma. Que é o próprio Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o cordeiro imolado. Que ele alimente a nossa alma. E que as bênçãos de Deus sejam multiplicadas na nossa vida. Assim como o Senhor multiplicou aqueles pães. Que multiplique nas nossas vidas as bênçãos do Senhor e que possamos entender o trabalhar de Deus sobre nós. Que Deus te abençoe, que essa palavra encha seu coração e que te faça ser uma pessoa reflexiva. A gente precisa ser sacudido. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e essa palavra ela precisa esquentar nosso coração. Para a gente entender o que nos inquieta. Nossa alma vive inquieta. Porque ela é sedenta, ela é faminta do Espírito Santo. Que o Senhor te encontre.
Que o Senhor te abençoe, te ilumine. E que tudo que você precisa, que Deus multiplique na sua vida. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.